Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Junto nós estamos aprendendo o melhor de Deus e estamos estudando nesse trimestre santificação e a história da igreja. Já estamos em reta final para concluir esse primeiro ciclo de estudos do primeiro tema ao que se refere santificação. E vem por aí já a grande festa, 107 anos trabalhando e orando por um Brasil melhor. E nós começaremos a partir da lição número 9 a estudar sobre a história da Assembleia de Deus. Então, muito legal esse trimestre, muito legal tudo que nós estamos vivendo e aprendendo. O nosso tempo é recheado de coisas boas. A unção e a graça de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas e nós devemos aproveitar desta oportunidade para fazer a santa obra de Cristo. Na lição número 6, a Igreja de Cristo e a santificação. E no tópico número 1, uma construção, no tópico número 2, um construtor e no tópico número 3, um fundamento. Para falar de um construtor, se você tem a sua revista, no tópico número 1, no tópico número 2, um construtor, e no tópico número 1, a Igreja de Cristo, eu quero que você acompanhe aí comigo. Se você não tem, anote as referências para depois você estudar na Bíblia, porque nós estamos estudando Bíblia. A Bíblia ela é insubstituível e nós estamos estudando a Bíblia Sagrada sobre um tema e este tema é santificação e a história da Assembleia de Deus. A Igreja de Cristo, olha só, a Igreja de Cristo, eles são chamados para ser de Jesus Cristo, Romanos capítulo 1, versículo 6, é de Cristo que os vivifica, João capítulo 5, versículo 21, os liberta do pecado, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, lhe dá paz, João 14, 27, lhe dá vida eterna, João capítulo 10, versículo 28, lhes concede o arrependimento, Atos capítulo 5, versículo 31, é quem nos torna filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 2, e os vivifica e os santifica, João capítulo 14, versículo 19 e Efésios capítulo 5 e versículo 26. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versículo número 19. Este é o construtor e esta é a Igreja de Cristo. Cristo é o edificador. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, a clássica. Paulo pôde plantar, Apolo pôde regar, mas só Deus quem deu o crescimento. Então, quem dá o crescimento na sua igreja, quem edifica a Igreja de Cristo é o próprio Deus. É um único fundamento. A Igreja de Cristo ela tem uma única base. A única base é Cristo. Cristo é a rocha. E isso teve um preço. Quando você vai construir uma casa, você calcula os preços monetários que você vai investir para a construção desta casa. Ela tem um preço ou um custo elevado. E aqui no contexto são só sinônimos. A questão aqui é que a Igreja de Cristo, essa construção feita pelo Jesus Cristo, teve um custo muito elevado. Custou o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi necessário ser derramado para que a sua igreja pudesse ser edificada sobre esta rocha. Ele é a base, ele é a rocha e é sobre o seu sangue que nós estamos sendo edificados e que nós estamos sendo santificados. Quando nós temos essa clareza em nossas vidas, quando nós cremos nisso como verdade, como fé, vivemos para isso, significa que nós estamos vivendo debaixo desta graça e fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é extraordinário. Nenhum outro fundamento poderia ir ao encontro das necessidades dos pecadores, dos desamparados, dos fracos, dos corruptos, dos culpados e daqueles que estão irremediavelmente perdidos. Ninguém. Todo membro da Igreja verdadeira de Cristo está unido neste fundamento. O fundamento é Cristo. Não dá para falar de igreja sem falar de Cristo.
eu me impressiono, refuto isso da minha vida, quando eu ouço pregações, ministrações, onde as pessoas falam de muitas coisas, e algumas coisas são até legais, mas só que falham num aspecto, não falam de Cristo. Não falam da sua morte, não falam da sua ressurreição e não falam que em breve Cristo voltará. Muito breve, Jesus Cristo está vindo. É o que vimos na lição número 4, testemunho até na hora da morte, quando Jesus fala para um daqueles ladrões, esperança para nós. Daqui a pouquinho, Jesus está falando para mim e para você, daqui a pouquinho, logo mais, nós encontraremos no paraíso. Me encontrarei contigo no paraíso. Isso é uma palavra de refrigério, de esperança. A sua esperança tem que estar nisso. Então, a pregação ela pode ser muito boa, ela pode ser muito legal, ela pode ser de autoajuda, ela pode ser motivacional, mas não confunda a palestra com pregação. A pregação tem que estar muito clara que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina e que muito breve Jesus Cristo virá. Ele é a base, ele é o fundamento da Igreja de Cristo. Esses perigos nós temos que combater. São as portas do inferno que estão querendo chegar na sua casa. São as portas do inferno querendo atacar você. Perceba que tem um hino, não sei se você conhece, tem um hino que fala assim, ele não desiste de você, um louvor. Claro que está se referindo a Jesus Cristo, ele não desiste de você. Mas se nós parafrasearmos, podemos dizer também que o diabo ele não desiste de você. Enquanto Deus tem um amor infinito por você, o diabo tem um ódio infinito por você. Então, ele não desiste de você. Ele quer arruinar a sua vida, quer destruir a sua vida. Na cabeça de titica dele, do derrotado, ele quer prevalecer sobre as portas da igreja, sobre as portas da sua vida, da sua casa, sobre as portas de Cristo. E Cristo está dizendo, eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, edificarei a minha igreja sobre a sua vida, através de você, através do seu ministério, através da sua família, e as portas do inferno não prevalecerão. Então você deve repreender as portas do inferno, porque o inferno tem atacado as vidas, as vidas das pessoas, as vidas dos crentes, atacado a vida da igreja, porque o diabo tem um ódio infinito da igreja de Cristo, mas em Jesus Cristo as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja que Cristo está edificando. Quando Cristo edifica a sua igreja, é a minha e a sua vida que estão sendo santificadas. Devemos colocar a nossa vida no altar para que cada vez mais venhamos a buscar santificação. E lembre-se o que vimos lá na primeira aula, sem santificação ninguém verá o Senhor. E quem está num processo contínuo de santificação, jamais as portas do inferno prevalecerão contra você, sua família, seu ministério, porque Cristo é a igreja de Cristo e nós fazemos parte desta igreja em nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha uma excelente aula, um excelente final de semana e olha, vem aí o grande Congresso Brasileiro de Escola Dominical e Educação Cristã Continuada. Acesse as nossas redes sociais, Programa Educação Cristã Continuada, também o nosso site, Programa Educação Cristã Continuada, e entre em contato com a gente, monte logo a sua caravana e nos encontramos no Centenário Centro de Convenções, dia 19 de maio, às 17 horas, se Cristo não vier antes, no nosso grande congresso e uma grande formatura. A paz do Senhor, Deus abençoe. Congresso Brasileiro de Escola Dominical e Educação Cristã. Palestras, cursos e treinamentos para capacitação de professores e alunos. E mais, a grande formatura da Escola Dominical. Dia 19 de maio no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Informe-se pelo site educaçãocristãcontinuada.com.br.
O programa de educação cristã está a pleno vapor. São mais de 80 mil alunos formados em teologia básica na escola dominical. Um currículo completo para as áreas de prática ministerial, desenvolvimento espiritual, estudos bíblicos, evangelismo e missões. 24 temas, 312 lições à sua disposição. E não paramos por aí. Temos programas de TV, rádio e YouTube e suporte especializado para professores e coordenadores. Conheça mais www.educaçãocristãcontinuada.com.br ou ligue 91 3110 2400.